Como ele já é um condenado em primeira instância e confirmado em segunda, ele já está em curso na lei da ficha limpa. E, na verdade, se você pensar, esses dois processos são processos que têm curso próprio. A condenação judicial dele por crime comum, por crime de corrupção, lavagem de dinheiro, corre, digamos assim, numa instância. O registro da candidatura e eventual decisão do Tribunal Superior Eleitoral corre em outro canal, digamos assim, né? Embora seja o judiciário, seja faces diferentes do judiciário, são aspectos diferentes. E, independente do que ocorra no na primeira área, que é criminal, na segunda é muito difícil que o Tribunal Superior Eleitoral conceda o registro, porque teria que, num certo sentido, derrogar a lei. Qual lei? A lei da ficha limpa, que não dá para fazer, né? Então, vai afetar a prisão dele, a saída dele da competição, vai afetar muito a competição eleitoral, porque ele era, digamos assim, o nome que mais estava aparecendo nas pesquisas como preferencial, com um percentual de votos que quase que assegurava a ida dele para o segundo turno. Quer dizer, quem tem 37% de votos chega no segundo turno. É muito difícil que os outros pudessem chegar. Então, desse ponto de vista, significa que a esquerda perde o seu ícone, que era o Lula, né? Perde o seu símbolo mais importante na campanha. E não é seguro que alguém que seja indicado ou pelo PT ou mesmo por outras forças de esquerda, que ele faça uma transferência de voto. Esse negócio de transferência de voto não é uma coisa clara. No mundo inteiro isso é difícil, no Brasil também é difícil, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que a prisão afetou muito o cenário eleitoral. O que fica? Fica o seguinte, tem vários candidatos na esquerda que, na verdade, até agora não conseguiram se entender bem quem que será o representante, se é que eles vão chegar a um acordo, quem que será o representante comum. Em segundo lugar, a esquerda precisa se reinventar. Ou ela se reinventa e, de alguma maneira, pede desculpas para a sociedade, para o Brasil, por ter se envolvido em corrupção, e a partir daí assume um novo compromisso, ou ela vai ficar estigmatizada. Quer dizer, partidos de esquerda entram para fazer justiça social, mas se metem em corrupção. Não é pouca coisa. E não é uma coisa que a população engula tão facilmente, né? Agora, o problema é que nós temos esse quadro incerto na esquerda, mas o quadro no chamado centro é tão complicado quanto. Tem vários nomes, nenhum nome até agora emerge com clareza, com capacidade de dialogar com a população, porque é preciso entender o seguinte, essa eleição está ocorrendo no contexto de uma crise muito grave que o Brasil vive desde 2014. Alguns elementos vêm de antes de 2014, mas foi basicamente de 2014 para cá que se agravou a crise. É uma crise de recessão econômica, que se refletiu muito na perda de emprego, na perda de renda de muitas pessoas na sociedade brasileira, mas além da face econômica, é uma crise política. O sistema político está funcionando mal. O legislativo não responde bem à sociedade, o executivo está todo ocupado, não é, por pessoas que estão comprometidas com corrupção e são denunciadas, processadas, investigadas, processadas, em alguns casos até condenadas, né? Alguns, por exemplo, dos líderes do atual MDB, do antigo PMDB, não é? Então, o legislativo não responde, o executivo não responde e, de certa maneira, a instituição que tinha uma perspectiva de ser uma reserva moral, porque é a instituição guardiã da Constituição, começou digamos assim, a ter um desempenho errático. Não é? Se você tem uma Corte Constitucional que é para zelar pela Constituição, para zelar pela lei, e ela muda a sua própria lei num período curto de tempo, digamos que isso levanta uma dúvida, levanta uma incerteza sobre em que direção realmente o Supremo Tribunal Federal quer caminhar.
Então, eu estou dando esse exemplo dessas três instituições, que são as instituições macro mais importantes do funcionamento do sistema democrático e que elas estão em crise. Então, num certo sentido, essa eleição de 2018 vai ocorrer no contexto dessa crise. O que a sociedade pede e o que seria razoável esperar é que a eleição, de alguma maneira, apontasse em alguma direção para sair dessa crise. Eu acho que a primeira grande questão é que a classe política, ou quem vem a ser eleito, escolhido pelos eleitores, porque na democracia os eleitores são soberanos, escolhem e autorizam o governo a governar em seu nome. Então seria esperável que aquele que seja escolhido, ou aqueles que venham a ser escolhidos, não é, de alguma maneira fizesse a recuperação da confiança da população de que a política está voltada para resolver os problemas da sociedade e não para aumentar os problemas da sociedade, não para desviar recursos de segurança, de educação, de saúde, como ocorreu no Brasil. Quer dizer, vamos nos entender, o que ocorreu no Brasil foi uma captura do Estado por um esquema sistêmico de corrupção que envolvia líderes de partidos, principalmente do PT, do PP e do PMDB, não é? Envolvia empresários extremamente bem situados digamos assim, no perfil econômico brasileiro, as construtoras, as grandes construtoras, que, aliás, como nós sabemos, tiveram uma extensão, inclusive, para fora do Brasil, na América Latina. A Odebrecht tem uma extensão na América Latina e, aliás, plantou a mesma planta da corrupção em vários países, alguns dos quais tiveram que tirar o seu presidente, como o caso do Peru. O Equador teve que tirar o vice-presidente. Quer dizer, atingiu muito mais. Então, o esquema de corrupção envolvia líderes de partidos, os executivos dessas principais empresas, a Odebrecht é a principal, mas tinha outras, e burocratas da alta hierarquia do Estado brasileiro e das empresas estatais como a Petrobras. E esse grupo fez uma captura de uma parte do Estado, passou a comandar o Estado de uma maneira independente dos interesses da sociedade, voltado para os interesses desse grupo. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. E é nesse contexto que nós vamos ter uma eleição. Então, não é fácil você ter uma eleição nesse contexto e ainda por cima com uma carência de candidatos do jeito que nós estamos tendo, né? Primeiro, a perda de confiança não é só dos partidos de esquerda. A perda de confiança foi de todo o espectro dos partidos políticos brasileiros, inclusive do grande opositor do PT, que é o PSDB. Também perdeu confiança. E o PMDB, a respeito dos quais já existia muita dúvida, agora com as denúncias, 3 denúncias seguidas em relação ao presidente da República, que é do antigo, que é do M, que eles mudaram o nome para MDB, né, que na verdade é o nome anterior, original, né? Voltou ao nome original do MDB. Quer dizer, com um governo com esse envolvimento, você tem uma desconfiança de todos. Agora, será que dá para fazer uma aliança de esquerda com alguém capaz de substituir o prestígio, o mito que é representado pelo Lula? Eu acho difícil, pelo seguinte: eleição é uma ocasião em que cada força quer eleger digamos, a sua bancada de deputados, quer eleger eventualmente um governador, ou 2 governadores, ou 3 governadores. Então, isso significa que cada grupo, cada partido vai ter que fazer o seu jogo. E é por essa razão que apareceram vários candidatos que vão disputar o primeiro turno. O Boulos, no caso do PSOL, o Ciro Gomes, no caso do PDT, a Manuela, que me escapa o sobrenome agora, hein? Manuela Dávila, do PCdoB. Quer dizer, são vários nomes que vão disputar o primeiro turno. Por quê? Porque eles querem, no primeiro turno, fazer crescer a força dos partidos com o objetivo de eleger uma bancada que seja razoável. Então, isso, num certo sentido, torna meio contraditória a ideia de formar uma frente desde o primeiro turno. Essa frente pode vir a ocorrer no segundo turno se algum desses candidatos de esquerda chegar ao segundo turno, mas nós não sabemos se isso vai acontecer. Porque, na verdade, o que se tinha até agora era uma polarização entre uma posição de esquerda e uma posição de direita, representada pelo deputado Jair Bolsonaro.
Na medida em que desaparece o principal líder da esquerda, a polarização diminui. Eu não excluo a hipótese de que o Bolsonaro vai desidratar, até porque o grande tema dele, que é o tema da segurança, o governo federal de alguma maneira está cuidando, com problemas, sem planejamento, mas está cuidando. Quer dizer, que você tem numa cidade do Rio de Janeiro, do jeito que ela estava ocupada pelo crime organizado e pelas milícias, de repente o exército na rua começa, de alguma maneira, a dar uma imagem que a população, na verdade, cobrava há bastante tempo, de uma presença do Estado. O governo, o Estado, não pode deixar uma parte da sociedade do Estado inteiramente entregue ao crime organizado. Eles ditavam quando é que podia abrir a loja, quando é que podia ter a escola, podia dar aula para as crianças, como é que o posto de saúde ia funcionar. Quer dizer, era inteiramente subordinado à lógica do tráfico de drogas, não é, e do crime. Agora isso começa a mudar. Então, desse ponto de vista, tem um discurso, uma parte do discurso da retórica do Bolsonaro que vai se esvaziar. Ele pode, como ele, aliás, está fazendo um esforço, de ir para outras áreas, né? Por exemplo, ele se associou com um economista ultraliberal, o Guedes, né, com o objetivo de oferecer um plano liberal. Mas ele próprio, Bolsonaro, não é tão liberal assim. O Bolsonaro é um ex-militar que vem da experiência militar, que, em geral, dá muita importância para o Estado e para a intervenção do Estado. Isso vai brigar com a ideia ultraliberal do assessor econômico dele, que não quer o Estado presente numa opção de cooperação, quer privatizar absolutamente tudo. Então, eu dou essas indicações para sugerir o seguinte: da mesma maneira que é difícil chegar a uma coalizão de esquerda que seja capaz de consolidar uma alternativa, nós vamos ter problemas no centro e na direita, pelo menos tal como o panorama aparece hoje. Pode ser que daqui 2 meses, 3 meses ou 6 meses isso mude completamente. Aliás, tem uma possibilidade de mudar se confirmar a entrada do ex-ministro Joaquim Barbosa, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, na competição eleitoral. Ele tem uma possibilidade de, eventualmente, receber os votos na medida em que você tem um vácuo na esquerda de receber os votos dessa área. E, ao mesmo tempo, como a marca dele é a luta contra a corrupção, ele provavelmente vai ligar uma perspectiva anticorrupção com uma perspectiva de respeito de políticas na direção da igualdade social. Ora, isso pode representar uma novidade. O Brasil, num certo sentido, carece de nomes novos na política. Esses dois são 2 nomes novos. Mas não adianta só ser um nome novo, precisa chegar e ser capaz de propor uma outra maneira de, digamos assim, de proceder à política, desempenhar a política. E até agora, em nenhum desses 2 casos, apareceu com clareza qual seria a novidade. Como é que faz com a democracia brasileira, que tem tantos problemas? Como é que faz com a corrupção? Quer dizer, veja bem, eu acho que há uma coisa nessa disputa eleitoral: o partido que quiser, ou o candidato que quiser crescer, ele vai ter que, com toda clareza, dizer qual é o compromisso em relação a dar um paradeiro à corrupção. As pessoas ficaram sabendo que o desvio não foi de alguns milhões, foram de bilhões, que representavam uma possibilidade muito grande em relação a políticas como educação e saúde. Quer dizer, você veja que coisa curiosa. Nós estamos numa disputa no Brasil enorme para ver se vai ter reforma da Previdência, porque o déficit da Previdência é de bilhões muito altos, 130, 140 bilhões. Ora, a apropriação que o esquema sistêmico de corrupção fez na Petrobras e em outras empresas no Brasil é uma parte desses bilhões. Então, alguém que queira se candidatar, que queira se apresentar para inovar a política brasileira vai ter que dizer alguma coisa sobre isso. Eu não vi nada desses candidatos da esquerda, nem do Lula, no tempo que ele estava como candidato. Até agora o PT não pediu desculpas para a sociedade. E aí eu tenho essa dúvida: será que nesse contexto vai conseguir manter
a imagem que tinha de um partido ético, inovador, que luta pela igualdade social, não é tão simples fazer essa passagem, né? Razão pela qual eu vejo com incerteza a possibilidade dessa frente de esquerda.